Eu vou começar dizendo que demorei muito para contar isso. Não porque tenho dúvida do que vivi, mas porque sei como soa para quem nunca passou uma noite sozinho no meio dos campos do sul, onde a terra é aberta demais e o céu parece grande demais para proteger alguém. Meu nome é Leonardo Farias, tenho 34 anos, e o que vou relatar aconteceu em 2008, quando eu tinha 17, numa região rural próxima à fronteira do Rio Grande do Sul. Meu pai trabalhava com gado, e desde cedo eu ajudava em tudo: cerca, cavalo, estrada, vigília noturna quando precisava. Ali o perigo não é o mato fechado, é o campo aberto. Você vê longe, mas não tem onde se esconder. Naquela noite eu tinha ido buscar um cavalo que tinha escapado da mangueira. Já passava das 10 e a lua iluminava o suficiente para enxergar o campo ondulado, cercado só por arame e alguns capões de árvore distantes. Encontrei o cavalo perto de uma cerca mais afastada. Ele estava agitado, suado, respirando forte, como se tivesse corrido muito. Quando tentei me aproximar, ele empacou, relinchou e puxou com força, se recusando a seguir. Foi então que ouvi algo atrás de mim. Não foi barulho de passo comum. Era o som de algo pesado se movendo na grama baixa, rápido demais para ser boi, silencioso demais para ser cavalo. Virei devagar. A uns 50 metros, vi uma silhueta se destacando contra o campo claro. Era grande, muito maior do que qualquer cachorro. O corpo parecia inclinado para frente, com as costas altas e os membros dianteiros longos demais. No começo tentei racionalizar. Pensei em algum animal doente, talvez um lobo-guará fora de lugar, mas quando a coisa se moveu, essa ideia morreu. Ela começou a correr, não em minha direção, mas ao meu lado. Eu comecei a andar rápido, puxando o cavalo, tentando manter a calma. A coisa acompanhava, mantendo a mesma distância, como se estivesse testando meu ritmo. Quando eu acelerava, ela acelerava. Quando eu diminuía, ela diminuía. O pior não era o som, era a sensação clara de que aquilo estava me conduzindo. Em certo ponto, ela se aproximou mais. Pude ver melhor a forma. O corpo coberto por pelos grossos, as pernas traseiras fortes demais, a cabeça baixa, com um focinho alongado que se erguia às vezes, como se farejasse o ar. Eu larguei o cavalo e comecei a correr. Foi aí que a perseguição começou de verdade. Ela não corria atrás como um animal comum. Corria em paralelo, às vezes passando à frente e às vezes ficando atrás, como se quisesse me cercar no campo aberto. Em alguns momentos parecia se mover apoiada nas 4 patas, em outros se erguia parcialmente, ganhando altura de um jeito que não fazia sentido. Eu gritava, não por ajuda, não havia ninguém, mas por instinto. Quando avistei a cerca perto da estrada de terra, achei que tinha uma chance. Pulei com tudo, rasguei a calça no arame e rolei do outro lado. Olhei para trás esperando vê-la parar. Ela não parou. Passou por cima da cerca com uma facilidade absurda. Só consegui escapar porque ao longe surgiu o farol de um caminhão na estrada. Quando a luz cortou o campo, a coisa desacelerou, parou por um instante e ficou me observando. Mesmo de longe, eu sentia que aquilo não estava frustrado, estava satisfeito. Ela se afastou calmamente em direção ao campo aberto, desaparecendo como se nunca tivesse estado ali. Cheguei em casa em choque. Meu pai ouviu, mas não fez perguntas. No dia seguinte, ele só reforçou as cercas e me proibiu de andar sozinho à noite, coisa que nunca tinha feito antes. Anos depois, já adulto, ouvi histórias parecidas de outros homens da região, sempre nos mesmos horários, sempre nos mesmos campos, sempre com a mesma sensação. Não era um ataque descontrolado, era um jogo. Eu descobri este canal há pouco tempo, ouvindo relatos que, pela primeira vez, se pareciam demais com o que vivi. Foi por isso que resolvi enviar minha história. Não por coragem, mas porque sei que tem gente aí ouvindo que já sentiu esse mesmo medo silencioso e achou que estava sozinho. Torço de verdade pelo crescimento do Relatos da Escuridão, porque enquanto essas histórias continuarem sendo contadas com respeito, elas não se perdem, e a gente entende que algumas coisas não pertencem à lenda.
pertencem à noite. Se você está ouvindo isso agora, eu quero que entenda uma coisa antes de continuar. Eu não estou contando essa história para convencer ninguém. Estou contando porque sei que quem acompanha esse canal já percebeu que algumas coisas simplesmente não se encaixam no que a gente chama de normal. Meu nome é Henrique Müller, tenho 39 anos e o que vou relatar aconteceu entre 2010 e 2011, quando eu morava na Serra de Santa Catarina, numa área rural afastada, dessas onde o inverno não perdoa e o silêncio pesa mais que o frio. Eu trabalhava como técnico em manutenção de torres de comunicação. Por causa disso, passei quase um ano morando temporariamente numa casa isolada, cedida por um produtor rural. Era uma casa simples, de madeira, cercada por campo aberto de um lado e mata fechada do outro. O vizinho mais próximo ficava a quase 2 quilômetros. Quem mora na serra sabe, à noite o frio muda tudo. O som viaja diferente, o campo fica rígido, o ar parece segurar o barulho. No começo, nada de estranho, apenas solidão, vento e aquele silêncio que incomoda quem não está acostumado. Mas depois de algumas semanas, comecei a perceber algo que não combinava com o lugar. Marcas na cerca. Não eram de gado, eram altas demais, como se algo tivesse se apoiado com força, deformando o arame. Algumas estacas estavam inclinadas, como se alguém tivesse passado por cima, mas não havia rastro de passos humanos. Ignorei. A gente sempre ignora no começo, até a primeira noite em que ouvi passos. Não eram rápidos, não eram aleatórios, eram cadenciados, pesados, andando ao redor da casa, mantendo distância das paredes. Quem já viveu no mato sabe quando um animal está só passando e quando está observando. Peguei a lanterna e olhei pela janela. O campo estava coberto por uma camada fina de gelo. A lua iluminava o suficiente para ver longe. E então eu vi. Perto da cerca, algo se movia lentamente. Era grande, maior que qualquer cachorro ou lobo que eu tivesse visto. O corpo era coberto por pelos espessos, escuros, contrastando com o chão claro. Mas o que mais me chamou a atenção foi a postura. Aquilo não andava como um animal comum. Em alguns momentos, se movia apoiado nas 4 patas. Em outros, se erguia parcialmente, ficando alto demais, com as costas arqueadas e os braços longos pendendo de forma errada. Quando a lanterna atingiu o corpo inteiro, eu senti um aperto no peito. Não porque parecia um monstro de filme, mas porque parecia real demais. Ele parou. Virou a cabeça na minha direção. Eu não vi olhos brilhando, vi olhos atentos, fixos, como se estivesse analisando a casa, calculando algo. Ficamos assim por alguns segundos que pareceram minutos. Então ele caminhou até a cerca. Colocou as mãos, ou patas, eu não sei dizer, sobre o arame e se inclinou para frente. O som do metal rangendo no frio cortou o silêncio da noite. Eu recuei da janela. Naquela noite ele não tentou se aproximar mais. Apenas ficou ali, parado, como se estivesse marcando presença. Depois se afastou lentamente em direção à mata. Isso começou a se repetir. Não todas as noites, sempre em noites muito frias, sempre em horários parecidos. Às vezes eu só ouvia os passos, às vezes via a silhueta ao longe. Nunca se aproximava da casa, mas nunca parecia ir embora de vez. Um dia conversei com um morador antigo da região. Não contei detalhes, só perguntei se já tinham visto algum animal estranho por ali. Ele me olhou por alguns segundos em silêncio e respondeu: "Tem coisa que anda por aqui quando o frio aperta. Melhor não chamar atenção." Foi só isso. Pouco tempo depois encontrei uma ovelha morta numa propriedade próxima. O corpo estava dilacerado, mas não havia sinal de luta, como se tivesse sido dominada rápido demais. Na última noite, antes de eu ir embora daquele lugar, ouvi algo diferente. Um som que não era rosnado, não era uivo. Era um som baixo, vibrante, quase como uma respiração profunda misturada com um grunhido contido. Quando olhei pela janela, ele estava mais perto da casa do que nunca tinha estado antes, a poucos metros da porta. Ele ficou ali, imóvel. E eu tive a sensação clara, e isso é o que mais me assusta até hoje, de que ele sabia que eu estava indo embora, como se estivesse ali apenas para encerrar algo. Na manhã seguinte, deixei a casa.
Nunca mais voltei. Tô contando isso para vocês porque sei que muitos aqui já ouviram histórias parecidas, de lugares diferentes, pessoas diferentes, mas com detalhes que se repetem demais para serem coincidência. Na serra, no frio, no isolamento, a gente entende uma coisa. Não é que não exista algo lá fora. É que na maior parte do tempo, isso escolhe não se mostrar. Meu nome é Raimundo Nonato Ferreira. Tenho 46 anos e o que vou contar aconteceu em 1999, quando eu tinha 19, no interior do Maranhão, numa comunidade pequena entre mato, estrada de barro e casas de taipa espalhadas à distância umas das outras. Quem mora no interior do Maranhão sabe que a noite ali é diferente. O calor não vai embora, o ar fica pesado e o mato parece nunca dormir. Sempre tem algum som, inseto, ave noturna, coisas se mexendo. Por isso, quando o silêncio chega de repente, a gente sente no corpo que tem algo errado. Naquela época, eu morava com meus pais e 2 irmãos numa casa simples, afastada do povoado principal. Não tinha luz elétrica regular, só um gerador velho que a gente ligava por poucas horas. Depois das 9 da noite, tudo ficava no escuro, iluminado só por lamparina e pela lua. Começou com os cachorros. Eles sempre dormiam soltos no quintal, mas passaram a se esconder debaixo da casa, choramingando, se recusando a sair. Meu pai dizia que era cobra grande ou algum bicho do mato, mas cobra não faz o que aconteceu depois. Numa noite especialmente abafada, eu acordei com um som estranho vindo do lado de fora. Não era passo comum, era pesado, cadenciado, como se alguém andasse devagar demais, de propósito. Levantei devagar e cheguei até a fresta da parede de taipa. A lua iluminava o terreiro o suficiente para eu ver algo se movendo perto da cerca improvisada de madeira. No início, pensei que fosse um homem grande, talvez algum bêbado perdido. Mas conforme a coisa se aproximava da casa, percebi que o corpo não se movia como de uma pessoa. O tronco era inclinado para frente, os braços pendiam longos demais, quase arrastando no chão. Quando ela entrou num trecho mais iluminado, meu estômago virou. O corpo era coberto por pelos escuros, grossos, a cabeça parecia de animal, mas os movimentos eram conscientes demais. Ela parou perto da janela, cheirou o ar, inclinou a cabeça como se escutasse algo dentro da casa. Eu congelei. Aquela coisa deu a volta na casa, lenta, pesada, fazendo o chão vibrar levemente a cada passo. Em determinado momento, ela se levantou mais, ficando quase ereta. A sombra projetada na parede era grande demais, distorcida demais para ser qualquer animal comum. Minha mãe acordou e perguntou em voz baixa o que estava acontecendo. Antes que eu respondesse, ouvimos um som que nunca vou esquecer. Algo como um rosnado abafado, misturado com respiração pesada, bem do lado de fora. Meu pai levantou com o facão na mão, mas parou assim que viu pela fresta. Ele não falou nada, só fez sinal para a gente ficar quieto. A coisa bateu levemente na parede. Não foi um golpe forte, foi como um teste. Depois bateu de novo, mais próximo da porta. Não tentou entrar, apenas rondava, cheirava, observava. Ficamos assim por um tempo que pareceu horas, mas deve ter sido minutos, até que, do nada, ela se afastou em direção ao mato, desaparecendo sem pressa. Na manhã seguinte, encontramos marcas profundas no chão seco perto da casa. Não eram pegadas definidas como de cachorro ou boi. Eram grandes, irregulares, afundadas demais. Algumas tinham marcas de garras. Poucos dias depois, um vizinho encontrou uma cabra morta, rasgada de um jeito que ninguém soube explicar. Ninguém quis falar muito sobre isso. No interior, quando o assunto fica pesado demais, o povo prefere o silêncio. Depois daquele episódio, meu pai reforçou a casa, passou a trancar tudo cedo e nunca mais deixou ninguém ficar do lado de fora depois de escurecer. Eu saí daquela região anos depois. Hoje moro na capital. Tenho minha vida, meu trabalho, mas até hoje, quando lembro daquela noite, uma coisa me incomoda. Aquilo não agiu como um bicho com fome. Agia como algo curioso, paciente,
como se estivesse escolhendo o momento certo. Meu nome é Eduardo Teixeira, tenho 37 anos e o que eu vou contar aconteceu quando eu tinha 15, no interior de Minas Gerais, numa região rural próxima a São Gonçalo do Rio Abaixo. Não cito o nome exato do lugar porque até hoje minha família mora lá e esse tipo de história nunca cai bem para quem vive do campo. Na época, eu morava com meus pais numa casa simples, cercada de pasto, mata fechada e algumas propriedades vizinhas bem afastadas umas das outras. Era aquele tipo de lugar onde o silêncio da noite não é silêncio de verdade. Sempre tem grilo, sapo, algum bicho se mexendo. Justamente por isso, a gente aprende cedo a reconhecer quando um som não pertence à noite. Meu pai sempre foi um homem prático, pé no chão. Não acreditava em assombração, lobisomem, nada disso. Mas tinha uma regra que ele repetia toda vez que o sol começava a baixar. Depois que escurecer, ninguém anda pelos fundos da propriedade. Não era medo de gente, era medo do mato. A nossa cerca fazia divisa com uma área de mata mais fechada, antiga, que ninguém mexia. Diziam que antigamente tinha sido rota de tropeiro, mas que depois ficou abandonada. Eu cresci ouvindo histórias vagas de bicho atacando criação, de galinha encontrada rasgada, de bezerro machucado sem explicação, coisas que o povo sempre colocava na conta de onça, mesmo sem nunca ver uma. Até a noite em que eu vi. Era lua cheia. Lembro disso com clareza porque meu pai comentou durante o jantar que a noite ia ficar clara demais, ruim para quem queria dormir cedo. Eu estava ajudando a recolher umas ferramentas no galpão quando ouvi um barulho vindo da cerca do fundo. Não era forte, era como se algo pesado estivesse andando devagar, pisando com cuidado. Achei que fosse algum boi solto. Peguei a lanterna e fui até a porteira pequena que dava vista para o pasto. A lua iluminava o suficiente para enxergar silhuetas. Foi aí que eu vi algo se mover entre as estacas da cerca. No começo, meu cérebro tentou encaixar aquilo em algo conhecido. Pensei em um homem agachado, depois pensei em um cachorro grande, mas nenhuma dessas ideias se sustentava. A coisa se levantou. Ela tinha postura quase humana, mas não era. Era alta demais para um cachorro e larga demais para uma pessoa comum. Os braços, se é que posso chamar assim, pendiam de um jeito estranho, quase até o joelho. O corpo era coberto por algo escuro que não parecia roupa. Quando a lanterna bateu, ela virou o rosto na minha direção. Eu não vi olhos brilhando como em filme. O que eu vi foi pior. Vi olhos fundos, atentos, conscientes. Aquilo sabia que eu estava ali. O som que saiu da garganta daquela coisa não foi um uivo, foi um rosnado baixo, contido, como se estivesse se segurando. Minhas pernas simplesmente travaram. Eu lembro de pensar que se aquilo quisesse pular a cerca, pularia sem esforço, mas não pulou. Andou paralelamente à cerca, me acompanhando, como se estivesse avaliando. Foi quando meu pai gritou meu nome, lá de dentro da casa. No instante em que ouviu a voz dele, a coisa se moveu rápido. Não correu como um animal comum. Foi quase como um salto prolongado, pesado, desaparecendo na mata sem fazer o barulho que deveria fazer para algo daquele tamanho. Meu pai chegou com a espingarda na mão, perguntou o que eu tinha visto. Eu tentei explicar, mas ele me cortou antes que eu terminasse. Mandou eu entrar, trancou a casa e ficou sentado na cozinha em silêncio. Na manhã seguinte, encontramos marcas no chão perto da cerca. Não eram pegadas de boi nem de cachorro, eram profundas demais, espaçadas demais, pareciam erradas. Alguns dias depois, ficamos sabendo que um vizinho mais distante tinha encontrado 2 ovelhas mortas, não comidas, rasgadas. Meu pai nunca mais falou sobre aquela noite, mas a regra mudou. Depois daquilo, ele passou a trancar tudo antes do pôr do sol. Hoje, adulto, morando longe dali, eu sei que muita gente vai chamar isso de imaginação de adolescente, mas tem uma coisa que não me deixa em paz até hoje. Naquela noite, quando a coisa virou o rosto para mim, ela não agia como um bicho, agia como alguém que entende exatamente o que está fazendo.
Bom dia ou boa noite a todos, dependendo do horário em que escuta essa história. Me chamo Marcos e tenho 41 anos. E isso que vou contar aconteceu em 2002, quando eu tinha 18, no interior do Paraná, numa região de estrada de chão entre pequenas propriedades rurais e áreas de mata fechada. Até hoje eu evito passar por aquele trecho à noite, mesmo sabendo que racionalmente não deveria existir motivo para isso. Na época, eu tinha acabado de tirar a carteira e costumava ajudar meu tio, que trabalhava com transporte de leite entre sítios e uma cooperativa da região. A gente começava cedo, mas algumas vezes o retorno era tarde, especialmente quando algum produtor atrasava. Numa dessas noites, eu estava sozinho na caminhonete, voltando para casa por volta das 11. A estrada era ruim, cheia de curvas, cercada de mato alto dos dois lados. Não tinha iluminação nenhuma além do farol. Era lua nova, noite escura de verdade. Em determinado ponto do caminho, vi algo parado no meio da estrada. De longe, achei que fosse uma pessoa pedindo carona. Reduzi a velocidade e pisquei o farol. Aquilo não se mexeu. Continuei me aproximando devagar. E foi aí que comecei a perceber que tinha algo errado. A silhueta era grande demais para uma pessoa comum. Estava levemente curvada para frente, como se observasse o chão. Quando os faróis iluminaram melhor, eu vi que não era alguém vestido de escuro. O corpo inteiro parecia coberto por pelos grossos e irregulares. Quando ela levantou a cabeça, eu senti um frio subir pela coluna. O focinho era alongado, mas não como o de um cachorro normal. A boca parecia larga demais, com dentes visíveis mesmo fechada. As orelhas ficavam altas, apontadas para trás, e os olhos refletiram a luz do farol de um jeito estranho, quase opaco. Meu instinto foi jogar a caminhonete para o lado e passar direto, mas antes que eu conseguisse, a coisa se moveu. Não foi um pulo comum, foi rápido demais para algo daquele tamanho. Ela saiu do centro da estrada e bateu com força na lateral do veículo. A caminhonete balançou e eu quase perdi o controle. Acelerando o máximo que pude, olhei pelo retrovisor. Ela vinha atrás. Não corria como um animal quadrúpede o tempo todo. Às vezes parecia apoiar as mãos no chão, às vezes se levantava parcialmente, como se alternasse a forma de se mover. A distância entre nós diminuía, mesmo com o motor no limite. Eu gritava, xingava, rezava, tudo ao mesmo tempo. Só consegui me afastar quando entrei num trecho mais aberto, perto de algumas casas. A coisa desacelerou, parou na beira da estrada e ficou me observando ir embora. Mesmo de longe dava para perceber que ela não estava confusa ou desorientada. Estava avaliando. Cheguei em casa em choque. Minha mãe achou que eu tinha batido o carro. Meu tio foi ver a caminhonete e encontrou marcas profundas na lataria, como se algo tivesse arranhado com força anormal. No dia seguinte, a notícia correu entre os moradores da região. Um cachorro grande tinha sido encontrado morto perto da estrada. O corpo estava dilacerado, mas ninguém viu sangue espalhado como em ataque comum de animal. Alguns falaram em onça, outros em lobo-guará, mas ninguém explicou como um bicho desses conseguiria correr daquela forma, nem ficar em pé daquele jeito. Depois daquele dia, vários produtores passaram a evitar sair à noite. Alguns diziam ouvir passos pesados perto das cercas em noites de lua cheia. Outros juravam ter visto algo atravessando a estrada rápido demais para ser filmado ou fotografado. Eu nunca mais voltei a trabalhar naquele trajeto depois das 10 da noite. Porque o que mais me assusta até hoje não é o tamanho da coisa que eu vi. É a certeza de que ela sabia exatamente o que era uma caminhonete. E mesmo assim, decidiu me seguir. Meu nome é Antônio Carlos Nogueira, tenho 52 anos. E o que vou contar aconteceu no início dos anos 90, quando eu ainda morava numa região rural do interior da Bahia, num lugar pequeno onde todo mundo se conhece e onde a fé não é só crença, é parte da rotina. Ali, tudo tinha oração, para plantar, para colher, para curar doença, para afastar coisa ruim. Minha mãe era benzedeira, respeitada na região inteira. Gente vinha de longe para pedir reza, garrafada, conselho, e ela sempre dizia a mesma coisa. Nem tudo que anda por aí respeita a reza. Na época, eu não entendia o peso dessa frase.
Morávamos numa casa simples, cercada de roça, pasto e um trecho de mata que ninguém mexia. À noite, o lugar ficava completamente escuro. Não por falta de coragem, mas porque não havia motivo para ficar fora depois que o sol se punha. Os primeiros sinais vieram com os animais. Galinha encontrada morta sem ter sido comida, cachorro que se recusava a sair do alpendre depois do anoitecer, cabra arrebentada perto da cerca, com marcas que ninguém soube explicar direito. O povo comentava baixo, sempre terminando a frase com uma reza. Numa noite de sexta-feira, depois de uma novena, ouvi algo andando perto da casa. Passos pesados, arrastados, como se alguém estivesse tentando não fazer barulho, o que só tornava tudo mais assustador. Minha mãe acordou antes de mim. Ela acendeu a lamparina e ficou parada, escutando. O rosto dela mudou. Não era medo comum, era reconhecimento. "Não abra a porta por nada", ela disse. O som vinha do quintal. Algo grande se movia perto do pé de manga, onde costumávamos sentar de tarde. Não corria, não se escondia, andava como se soubesse que ninguém ia sair para confrontar. Cheguei perto da janela e espiei por uma fresta da madeira. O que vi não parecia um animal comum. Era grande, peludo, com o dorso arqueado e as pernas traseiras fortes demais para ser um cachorro. Forte demais para ser qualquer coisa que eu conhecesse. Minha mãe começou a rezar em voz baixa. Não era reza decorada, era conversa, pedido, aviso. A coisa parou. Virou a cabeça na direção da casa. Mesmo de longe dava para perceber que ela estava escutando. Ela não avançou, não recuou. Ficou ali, imóvel, como se estivesse avaliando o limite. Depois deu a volta no quintal, foi até a cerca e passou por cima com facilidade, desaparecendo na mata. Naquela noite, ninguém dormiu. No dia seguinte, minha mãe foi chamada para benzer um homem da região. Ele tinha sido encontrado machucado perto da estrada, nu da cintura para cima, com arranhões profundos pelo corpo. Disse que não lembrava direito do que aconteceu. Só falava que tinha perdido o caminho. Quando minha mãe voltou, estava diferente, mais calada. Ela reforçou as rezas da casa, colocou objetos que sempre evitava explicar e passou a acender vela toda noite, mesmo quando não havia visita. Perguntei se aquilo que vimos podia ser afastado com oração. Ela me respondeu algo que nunca esqueci. Tem coisa que não vem para ser expulsa, vem para lembrar que existe. Depois disso, os ataques cessaram. O silêncio voltou, mas nunca mais foi um silêncio tranquilo. Anos depois, já adulto, longe dali, eu entendi o que mais me marcou nessa história. Não foi o medo, foi o respeito. Porque aquilo que rondou nossa casa não parecia perdido, nem confuso. Parecia antigo e parecia saber exatamente onde podia ir e onde não precisava. Agora que você ouviu, elas sabem onde você está. Curta e comente, antes que elas voltem. E se conseguir dormir essa noite, nos encontramos no próximo relato.